Você está procurando uma aula de violão do zero, fácil e simples de compreender? Então você veio ao lugar certo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma simples e sem enrolação como você pode aprender violão ainda hoje, os conceitos básicos e resolver dois problemas que eu considero extremamente graves na hora de ensinar violão, e eu vejo que outros professores têm cometido esse erro também. Então eu vou corrigir esses erros aqui nesse vídeo e aí vou mostrar para vocês qual é o processo para que vocês possam aprender violão da forma mais objetiva possível e ainda corrigir esses erros que são gravíssimos. Eu sou o Niva, músico, professor especializado em violão iniciante para qualquer idade, em qualquer condição. E se você ficar comigo nesse vídeo, você vai entender e no final você vai me dar razão, porque na verdade são dois erros que as pessoas cometem quando elas estão tentando aprender violão e os professores também cometem quando eles estão ensinando o violão. É quando você vai direto para o violão sem conhecer os conceitos básicos da música. Logicamente você não precisa se aprofundar na teoria, você não precisa ser um exímio teórico da música para que você pegue no violão, mas assim, com conceitos básicos que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu consigo ensinar até para crianças de 5 anos, você vai entender e ao final com certeza você vai me dar razão. Então até te desafio a deixar aí nos comentários ao final desse vídeo aqui, faz sentido, faz um comentário aí, faz sentido, porque aí eu vou saber que você entendeu aquilo que eu quis dizer e o que eu mostrei aqui nesse vídeo. Então faz o seguinte, vai pegar um café, vai pegar um suco, pega um caderno aí, um lápis, uma caneta e senta aqui comigo que eu vou te mostrar os conceitos básicos para que hoje mesmo você consiga praticar pelo menos umas 8 músicas no violão. Eu não tô brincando não, ao final desse vídeo aqui você vai me dar razão e você vai completar meu desafio. Vamos lá. Bom, agora que eu te provoquei um pouquinho, eu vou ter que te provar isso que eu tô falando. E para argumentar em cima disso, eu vou ter que te mostrar exatamente qual é o erro, na verdade. O erro que a gente comete quando está aprendendo violão, ou que muitas vezes os professores cometem quando eles estão ensinando violão, é partir diretamente para o violão sem apresentar os conceitos básicos relacionados à música. E isso é um erro muito grande, porque vocês podem entender que quando você entende o que está acontecendo ali, o que é que você vai executar no violão, você já pega com um objetivo pronto na sua cabeça. E aí você vai entender agora a partir de alguns conceitos e eu vou te provar exatamente o que é que eu estou falando. Quando você pega o violão, a gente vai entrar em alguns conceitos básicos que é de uma linguagem extremamente musical. Então quando eu falar certas palavras, você não vai entender exatamente nada do que eu estou falando. Por quê? Porque aquilo ali é de um universo musical que só a gente conhece, a gente que está envolvido com música conhece. Então se eu falo assim, vamos fazer uma cadência plagal, você não tem noção do que foi que eu falei aqui. Se eu falo para você que a gente vai fazer um acorde de dó menor sustenido com sei lá o que, você não entende esse conceito porque isso aí não é do seu universo. E tudo mais a respeito da música, o princípio básico da música, como a gente conta, essas coisas básicas você ainda não compreendeu. Mas claro que eu não vou ensinar tudo isso aqui aprofundadamente para vocês, porque esse também é um erro. Quando você tenta não fazer esse conceito básico da teoria musical, ou quando você tenta aprofundar demais, porque você acaba fugindo da intenção principal, que é aprender a tocar o violão. E para te explicar exatamente do que eu estou falando aqui, a gente vai para uma prática aqui que eu vou te mostrar com algumas ferramentas e alguns recursos que eu desenhei aqui no papel. Eu desenhei literalmente no papel para que você pudesse entender esses conceitos. Então vamos além aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, que além de tudo isso aqui eu tenho na tela alguns conceitos que eu vou deixar aqui separado para a gente usar como recurso extra e auxiliar aqui enquanto eu vou explicando as coisas relacionadas ao violão. Pode ter paciência, não sei quanto vai durar essa aula, mas eu vou fazer essa aula bem completa, eu vou explicar cada conceito, vai ser tudo dividido em tópicos. E se aquele conteúdo que você já conhece, você vai poder pular ali embaixo ali nos tópicos, lendo qual é o título do tópico, e aí você vai direto para a parte que você não conhece. Mas se você é iniciante, me acompanha na íntegra que eu vou mostrar para vocês o passo a passo e garanto que você vai me dar razão e você vai entender que é importante que você conheça alguns conceitos básicos relacionados à música para que depois você pegue no violão. Vai te poupar muito tempo, vai te evitar frustrações e quando você pegar no violão você vai entender que isso aí era necessário para você pegar o violão com objetividade. Vamos aqui na tela. Aqui na tela tem o seguinte, eu sei que quando você quer aprender violão, a realidade é essa. Vamos trabalhar como se você estivesse aqui na minha frente e eu estivesse realmente te dando uma aula. E a gente estivesse com a tela do computador aqui aberta, ok? Então você que está aqui do meu lado, eu estou aqui dando aula para vocês e eu sei o seguinte, que você quer aprender uma música e digamos que você vai aprender uma música, você vai precisar passar pelo mesmo processo que eu quando vou aprender uma música. Que é, eu vou abrir o site, vamos aumentar aqui na tela, eu vou abrir o site, vou pesquisar lá um site onde eu posso encontrar as minhas cifras e a partir dessas cifras eu vou chegar ao resultado simples que todo mundo vai chegar. Eu vou chegar lá na música e lá na música eu vou encontrar a letra da música e vou encontrar as cifras.
Só que aí agora eu já estou entrando com um conceito básico. Você não sabe o que é cifra. Lembra que você está aqui do meu lado. Você ainda não sabe o que é cifra. Você acabou de pegar no violão, você acabou de ter a ideia de levar em frente essa vontade de tocar violão, aí você vai abrir o site e vai pesquisar lá, site para aprender música. Ou você vai ver um bocado de vídeo, ou você vai entrar num site e vai encontrar a letra e as cifras. Só que aqui que são as cifras? As cifras são essas letras aqui laranjas que tem aqui em cima da letra da música. Só que até entanto, se você não conhece nada de violão, esse é o conceito novo. Aí você vai entender o seguinte, beleza, tô vendo a letra A, tô vendo a letra D, eu tô vendo isso aqui repetido, tô vendo aqui uma letra E com 7, e aí você já começa a dar aquela bugada, porque isso aqui é um conceito novo, extremamente novo, então você não necessariamente conhece isso aqui. E aí é que começam os erros cometidos pelos professores ou até quem quer aprender a tocar violão sozinho. Você não conhece esses conceitos aqui, você tenta partir direto para o tocar música, entendendo os acordes. Beleza, eu vou tentar entender o que é aquilo ali. Beleza, eu vi a letra A ali. Vamos arrastar essa ferramenta aqui, esse recurso para vocês entenderem. Vocês vão ver a letra A ali e aí vocês vão procurar saber como montar o acorde corretamente. Porque aí vocês vão ler ali, vocês vão ver no site, vocês vão clicar e vocês vão perceber que vai aparecer um diagrama. Aí eu acabei de falar um conceito novo. Diagrama. O diagrama está relacionado aqui nesse momento da música ao braço do violão, a como a gente vai ler os acordes. Novo conceito. O que é que são acordes? Os acordes são aquelas formas que a gente preenche aqui no braço do violão para que a gente possa montar essas estruturas. E é tudo isso, desde as cifras, aos diagramas, aos acordes, tudo isso aqui é um conceito novo. Só que aí a gente precisa entender o que é que a gente pode pegar de útil e objetivo de cada uma dessas informações e passar direto. A gente vai pegar o que é útil de cada informação. A gente tem como objetivo aprender uma música, ok? Vamos aprender essa música aqui, por exemplo. Essa música aqui é Ovelha Negra, da Rita Lee. Ela também tem os acordes de Lá e de Ré, que no caso aqui é a letra A e a letra D. Eu vou deixar aqui recolhido um pouco para não ocupar espaço. E aí eu vou entender o seguinte, que a letra A é um específico acorde. Na linguagem de música, a letra A é um específico acorde, ou seja, são cifras. É como a gente vai determinar quais são as notas, quais são os acordes e as letras que representam cada um deles. Aí eu tenho aqui uma tabelinha que eu vou deixar aqui para vocês entenderem. É fácil de entender por quê? Porque a partir do momento que você entende qual é o abecedário, você já pode interpretar dessa forma. A, B, C, D, E, F e G. Só que nesse caso a gente não vai começar pelo Dó, a gente vai começar pelo Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. E aí dessa forma você pode entender que o seguinte, as cifras para a gente é a representação das letras para representar os acordes. Às vezes você vai ver aqui a letra A representando a nota Lá. Mas isso aqui, nesse caso aqui, eu estou falando dos acordes, que no caso são as formas específicas que a gente vai usar aqui. Vou diminuir aqui um pouco, deixar aqui no canto para vocês irem pescando. E aqui eu vou expandir um pouco mais, porque a gente vai entrar em outro conceito que você ainda não entendeu. O que é que são esses números aqui dentro? Dentro do diagrama, onde a gente vai ler a estrutura, você precisa entender o que é que são esses números aqui dentro. Então vamos ler esse diagrama aqui para você entender que é um aprendizado único. Você vai aprender essa informação uma vez e é por isso que você precisa parar, objetivar esse aprendizado em cima do que é diagrama, como ler ele, porque tudo que você vai fazer são leituras de outros acordes, mas a leitura é a mesma no diagrama, só que com outros acordes. Esse aqui no caso é o diagrama com acorde de Lá maior. O que você está vendo aqui dentro são o que estão relacionados aos dedos que a gente vai usar no violão. Então pensa bem, quando você vai tocar o violão, que você vai fazer o manuseio do violão e você precisa identificar quais são os elementos que você vai usar. E nesse caso aqui a gente vai usar o polegar, indicador, médio e anelar para fazer os dedilhados e 1, 2, 3, 4 para apertar as cordas nas casas específicas do violão. Então nesse caso aqui você vai entender o seguinte, aqui tem o dedo 1, dedo 2 e o dedo 3, correto? Pronto. Assimilou essa informação, você vai ter que entender como você conta as cordas do violão. Você vai contar as cordas do violão de baixo para cima, exatamente de baixo para cima, só que quando você vai ler o diagrama, você vai ler ele da direita para a esquerda, ao contrário de como se lê as palavras. Você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é como se fosse aquele jogo da batalha naval. Você vai entender que aqui na corda 4, na casa 2, porque também tem que identificar a casa, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai identificar onde é que fica posicionado o dedo 1. No caso, na casa 2, na corda 4. Aí você vai posicionar o dedo 1 aqui nessa localização do braço do violão. E essa é a leitura simples de como você vai ler o diagrama. E todas essas informações aqui, elas são cumulativas. Chegando a esse ponto aqui, a gente pode usar os outros elementos ali para seguir adiante. O que é que você entendeu aqui? Você entendeu
como é que você vai pegar o violão ali e vai fazer a leitura daquilo? Mas a gente nem colocou o violão no colo ainda, porque quando você colocar o violão no colo, vem o segundo erro que os professores cometem, que vocês podem acabar cometendo, e eu acho muito, muito grave, porque eu conheço casos de pessoas que cometeram esse erro e estão com problemas na coluna, que é o erro da postura. Quando você pega o violão, você tem uma coisa que as pessoas elas não falam a respeito disso, é muito difícil você ver as pessoas enfatizando, principalmente professores, e eu acho que é antiprofissional quando você não fala da questão da ergonomia, quando você não fala da postura, quando você não fala dos riscos das pessoas estarem estudando todas tortas em cima do violão, assim com a cabeça baixa, com a coluna não correta. Então assim, isso é um erro gravíssimo. Tem um relato de pessoas que não podem nem necessariamente hoje passar 2 horas tocando porque a coluna dela entrevou, porque a coluna dela deu um problema. Então eu não estou brincando, eu estou falando sério. Então um erro gravíssimo. Primeiro, por conta da sua saúde, porque você pode criar vícios em relação à sua postura e você machucar sua coluna, machucar sua cervical, criar algum problema ali de lé. Então tudo isso é importante que você saiba, que o violão tem uma questão da postura e você precisa corrigir isso. E segundo ponto, dentro da postura ainda, você precisa entender que quando você está com a postura errada, você leva muito, muito mais tempo para aprender o violão. E é sério, você leva muito mais tempo para aprender o violão, porque o violão é uma questão de prática, só que é uma questão mental e uma questão física. E se você ficar mudando a sua posição, treinando de um jeito diferente, você vai ter muita dificuldade de fazer a memória muscular que você precisa para que você possa avançar na prática do violão. Ou seja, a repetição no violão, ela precisa ser muito calculada. Você precisa sentar da forma correta, você precisa colocar o violão posicionado da forma correta, sempre da mesma forma, corrigir a postura dos dedos, a postura do braço, tudo isso deve ser corrigido, porque isso te ganha muito tempo e você vai ter uma prática de violão muito mais saudável, você vai ter muito mais resultado quando você estiver praticando, prestando atenção na postura. E eu vou enfatizar muito nisso, porque, sério mesmo, eu passei muito tempo lutando contra essa questão e depois eu percebi, até na faculdade a gente tem uma disciplina para falar de ergonomia, e depois que eu vi relatos a respeito das situações que as pessoas ficam com a questão da coluna, e depois eu percebi que a memória muscular ela conta e você precisa ter uma posição mais firme, eu trato isso com muito mais seriedade. Então, 2 erros graves: você não conhecer os conceitos básicos da música, e o segundo é a postura. O primeiro erro a gente vai corrigir agora. A gente deu toda essa palestra aqui para a gente poder chegar a corrigir o primeiro erro. O primeiro erro eu vou corrigir da seguinte forma: eu vou trazer esses elementos aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Eu vou mostrar para vocês e não vou ensinar teoria aprofundada para vocês. Fica tranquilo, eu vou mostrar para vocês uns conceitos aqui que você já deve ter visto até no Instagram, no YouTube, aí a galera brincando. E aí depois a gente pega o violão e a gente aprofunda. Não leva a mal não, porque pensa bem, se você fosse tomar 1 hora de aula comigo de violão, não acredite que eu ia pegar o violão, ia botar no seu colo e a gente ia sair tocando não, porque não é assim que funciona uma aula. 1 hora de aula de violão tem muito tempo a gente falando. Então imagine que se você está na minha frente aqui, esse procedimento que eu ia falar, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu questionei, tudo isso que eu pontualizei, eu ia chamar a atenção do mesmo jeito. Então isso aqui eu faria da mesma forma. A gente pode fazer ali no Canva? Pode, mas eu quero fazer aqui para que vocês entendam que isso é uma brincadeira de criança. Vamos no caso aqui, quando a gente vai tocar o violão, a gente vai montar aqueles acordes que eu mostrei para vocês ali. No caso a letra A, vamos começar pela letra A do alfabeto. Quando você vai tocar o acorde, você vai montar a mão ali no violão, vai montar o acorde, e nesse acorde você já fez o exercício da mão 1. Vamos até corrigir isso, não existe esse negócio de mão direita e mão esquerda no violão não, viu gente? É mão 1 e mão 2. Até alertando os professores porque eu sou canhoto. Então quando vocês escrevem mão direita e mão esquerda, vocês estão atrapalhando o aprendizado de quem é canhoto. Então vamos adotar essa ideia de que é mão 1 e mão 2. A mão 1 é a que segura os acordes e as notas. A mão 2 é que faz os dedilhados e os ritmos, ok? Então vamos lá. Falando disso, a gente já fez os acordes ali da mão 1, como eu ia explicando, e a gente agora vem para a mão 2, que é onde a gente vai fazer os ritmos, que é aquele balançar a mão aqui em cima do violão, e aí vocês ficam fazendo isso aleatoriamente, porque quantos alunos eu tenho? Pelo menos presencial eu tenho uns 80 alunos, e posso dizer que metade deles já sabiam pelo menos fazer os acordes quando chegaram até a mim, mas eles não sabiam trocar o tempo dos acordes, eles não sabiam trocar de um acorde para o outro, e eles não entendiam por que estava errado. E estava errado porque eles não entendem isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que era justamente o erro número 1, o que quase todo mundo comete. Você não explica para ele o que ele está fazendo no violão, ele está sacolejando a mão ali em cima de um acorde que eu acho
Pô, nossa, eu fico chateado com isso. Professor, ensina pros moleques o que é compasso, rapaz. Ensina pra eles que eles têm que contar 1, 2, 3, 4. Ensina pra eles isso aqui, ó. Quando você tá tocando violão, a gente não tá fazendo nada mais, nada menos que contando até 4. Ponto. A gente tá ali, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inclusive eu tenho até uma bateria aqui que eu vou deixar aqui, ó, bem lembrado. Bom, isso aqui na minha aula eu também deixo lá, viu? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas qual é a diferença pra gente estar contando isso aqui? A gente fica infinitamente contando isso? Claro que sim. Dentro da música a gente fica contando isso até que isso internalize. E com o passar do tempo, a gente tocando, isso aqui fica internalizado. A gente não conta mais conscientemente. A gente conta por quê? Por que esse daqui tá vermelho? Por que esse aqui tá vermelho? Porque ele aqui ele é mais forte. Na hora que você vai ouvir a música, você vai perceber que tem sempre uma pontuação ali, algum lugar que está mais acentuado. E aí você vai perceber que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa que você vai reproduzir no violão. Quando você estiver tocando, o que você vai fazer é tum, 2, 3, tá, tum, 2, 3, 4. Igual o cara que tá tocando no prato na bateria, e você tá fazendo isso só que com a mão aqui no violão. Ó, pronto. Entendido isso? Vamos pensar o seguinte. Dá uma pausa aí nesse vídeo, bate palma aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faz isso 4 vezes seguidas, sempre acentuando no 1. Você vai perceber que isso vai ficar automático. Pausa o vídeo e faz isso aí. E depois volta pra cá. Enquanto isso eu vou virando a tela aqui, ó. Bateu palma aí? Obrigado, obrigado. Então, vamos aqui para a segunda parte. Para vocês vão pegar a coisa toda e no final vocês vão me dar razão. Quando vocês pegarem o violão vai ser uma belezinha, vai ser mamão com açúcar. Aqui a gente já fez aquilo ali, só que eu não tinha colocado esse hastezinho aqui, ó. Não tinha colocado essa hastezinha aqui. Então a gente estava fazendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como você bateu palma, aí você entendeu. Beleza, vai entrar essa figura aqui, que é a figura que a gente usa lá na partitura, mas por enquanto ela só está aqui figurando mesmo. Ela só está aqui para ilustrar. E aí eu coloquei aqui uma palavra que você já deve ter entendido, que eu separei em sílabas. Você vai pegar. A gente vai usar isso aqui, ó, como forma de contar o tempo e deixar mais intuitivo na hora que for tocar o violão. Vocês vão entender que é uma matemática simples de 1, 2, 3, 4 para tudo. Vocês vão ver que é matemática básica. Aí na hora que vocês estiverem tocando, deixa eu ligar no nosso play aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chocolate, 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 chocolate. Pegaram ideia, acho que vocês já pegaram ideia. Agora faz aí também, se pá, dá uma pausa e faz isso, só que aí dá uma acentuada no chocolate, chocolate. E se pá até bate palma junto. Beleza, vamos seguir à frente. Mudando aqui, ó. Vou dar uma variada aqui para vocês entenderem as possibilidades. E aí quando você tá no violão, quando você tá tocando ali, para você não vai ficar tocando a vida toda assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você começa a fazer as variações. Aí quando você alterna as batidas, aí começa a dar origem às levadas, os ritmos mais elegantes. Mas nesse caso aqui, eu vou usar a mesma palavra que a gente usou, só que pensa o seguinte, no violão, a gente vai pensar para baixo e para cima, que é os principais movimentos que a gente vai fazer na mão 2, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Nesse caso, eu faço uma pinça como se eu estivesse segurando uma paleta realmente, eu faço assim, ó. E aí na hora de tocar para baixo, indicador, na hora de tocar para cima, polegar, ou seja, eu faço para baixo, para cima, para baixo, para cima, só que eu giro a mão assim, ó. Eu fico girando esse anel que a mão acaba formando, eu fico girando ele assim, ó. Fico girando, um símbolo feio, né? Mas assim, o movimento é esse aqui. No violão a gente vai ver tudo isso. Mas vamos botar na prática? Vamos voltar aqui. Vamos ligar a bateria? 2, 3, 4. Chocolate, chocolate, chocolate. Deixa eu explicar. O que vocês estão vendo aqui é o que vocês viram antes, só que aqui eu dividi cada um daqueles tequinhos, eu dividi em 2. E ao invés de falar uma sílaba por tempo, eu estou falando 2 sílabas por tempo, ou seja, tempo e contratempo. E aí aqui eu botei só um símbolo de repetição.
Mas aí vamos o seguinte, ó. Chocolate, chocolate. Faz aí comigo. Pra baixo e pra cima. Você vai fazer com a mão assim pra baixo, ó. Cho, pra cima, co, pra baixo, lá, te. Pegou? Chocolate, chocolate. Vou soltar a bateria. Choco. Agora na bateria, velho. Chocolate, 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 chocolate. Por quê? Porque tem que ficar 2 sílabas por tempo, ó. Chocolate, chocolate, chocolate. Pegou a ideia? Vamos avançar mais um aqui. Que aqui já é a variação disso aqui mesmo. Mas vocês vão ver que vai ficando cada vez mais simples. Até porque a gente não vai usar essa parte aqui. Eu vou usar para vocês só de referência, para vocês entenderem na lógica o que a gente acaba fazendo. Primeiro eu vou dar o primeiro exemplo que eu já tinha mostrado para vocês. E depois eu vou fazer a variação. Ó. Chocolate, 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 chocolate. Agora com a variação, onde eu vou pegar cada um desses aqui, ó, e vou dividir em 2, ó. Chocolate, 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 chocolate. Beleza? Vamos seguindo. Nessa seção aqui, vocês vão pensar o seguinte, que eu poderia continuar fazendo aqui, ó. Eu poderia continuar fazendo aqui. Eu pego cada um, esse que já é meio desse daqui, e dividir mais ainda. Aí fica lá, chocolate, chocolate, chocolate. Vamos lá? Só para vocês terem uma noção. Chocolate, 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 chocolate. Agora, olha a dimensão. Chocolate, 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 chocolate. Só que agora transmuta isso para o violão. Que a gente vai chegar lá e você vai entender que quando a gente for usar essas palavras como referência, você vai entender que você não tem como sair do tempo. E aí quando você somar essa informação junto à troca dos acordes, que eu acho simples. Se você consegue na sua casa sem muita orientação aprender a montar os acordes, que claro que eu vou te ajudar, você vai precisar saber qual é a questão dos ritmos, porque isso aqui é um erro gigantesco. As pessoas não sabem que elas estão trabalhando em compassos de 1, 2, 3, 4, aí começa de novo. E aí você na hora de montar os acordes, você tem que saber quanto tempo eu vou ficar em cada acorde. 4 tempos, 8 tempos, 16 tempos, e aí varia de cada música. Vamos avançar? Levando em consideração aqui, vamos dizer aqui que eu já misturei aquela informação de tá, que é no caso uma sílaba por tempo, e no caso tá, que é 2 sílabas por tempo. E aí eu fiz a mistura aqui e dei uma explicação aqui embaixo para vocês entenderem. E reforçando que quando você estiver tocando, vê essa figura aqui, ó. Quando você vê a figura aqui, ó, de semínima, você vai tocar um tempo para baixo. E quando você vê as 2 colcheias, você vai tocar para baixo e para cima. Ou seja, baixo, baixo, cima. Baixo, baixo, cima. Certo? Agora vamos experimentar aqui um pedacinho. É a mesma informação aqui, ó. Repara que é a mesma informação. Eu só dobrei aqui para vocês entenderem. Então fica assim, ó. Vamos ver se acerto. Nesse tempo tá bom para vocês? Ó. Tá, 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 tá. Beleza. Tudo isso aqui é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e eu poderia fazer isso infinitamente. Agora vamos converter isso lá no violão? Vamos converter essa informação no violão e você vai ver que o universo de linguagem pra gente vai ficar absurdamente mais fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu expliquei. Não, pronto. Vou mostrar outro conceito aqui pra vocês. No violão, a gente pode pensar que isso aqui é um compasso vazio, ok? A gente acabou de entender ali o lance do 1, 2, 3, 4 e digamos que aqui teria que ter 1, 2, 3, 4. Mas não tem. Por quê? Porque eu vou começar agora a fazer esse experimento com vocês. Eu faço muito isso na minha aula presencial, porque isso aqui é massa, porque assim, isso aqui fica rodando vários ali, cada aluno está no nível, e aí eles ficam brincando isso com o violão. E aí eles vão aprendendo de forma bem bacana. E ao final a gente vai treinar esse daqui com as 7, 8, 9 músicas que eu separei ali, tudo com o mesmo acorde, só pra gente dar o ponto de ignição na hora de tocar. Ok, 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá,
tá, tá, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Vamos voltar aqui. Chocolate, chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Tá, 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 tá. Bate palma aí junto. Tá, 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 tá. Bate em cima do microfone. Seguindo. Tá, 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 tá. Bate palma aí. Tá, 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 tá. E vai seguindo até você entender. Mas no final das contas, já pegou a lógica? Mas aí para não ficar brincando e deixar para vocês a ideia de que isso aqui é o quê? Isso aqui é silêncio, turma. A música não é feita só de ritmos e batidas e sons. Ela também tem lugares de pausa. Então ficaria, ó. Tá, 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 tá. Parei. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pronto. E com esse silêncio aqui, acho que vocês já entenderam o conceito e vocês agora vão para a parte do violão. Até aqui, quem estava sem o violão na mão já é de boa, já consegue interpretar bacana, já consegue entender que dá para usar isso não só no violão, mas dá para usar também essa informação ali para tocar piano, aprender até bateria, quem sabe. Mas até aqui dá pra gente praticar sem a questão do violão. Daqui pra frente eu vou botar o violão no colo e vou começar a mostrar para vocês esses conceitos aqui novamente, só que convertidos no violão, convertidos aqui na prática com o violão, certo? E aí a gente vai usar essas ferramentas que estão aqui no Canva, onde eu separei esses recursos aqui e vou mostrando onde é que cada um deles entra no nosso aprendizado. Vamos à frente. Vamos lá. Vamos à nossa segunda etapa agora, mas agora eu fiz um plano mais aberto aqui da câmera para que a gente pudesse falar a relação da postura. Só que em relação à postura também tem um outro ponto que pode ser um fator de compensação, algo que pode melhorar ali a qualidade do seu treino. Nesse momento aqui você pode usar a questão do alongamento a seu favor, porque isso também aumenta muito o seu desempenho na hora que você vai tocar, porque é uma coisa que você pode não levar muito a sério, mas eu levo muito a sério na hora de tocar, porque eu pretendo tocar a vida inteira, eu pretendo longevizar a minha performance no violão eternamente. A melhor forma que eu posso fazer isso é cuidar da minha saúde física e da minha estrutura óssea na hora que eu estou tocando e fazer o alongamento, fazer um breve aquecimento e cuidar da postura é algo essencial. Então você pode fazer algo simples, que geralmente ali você vai trabalhar com as mãos, você vai fazer um movimento aqui, ó, esticando levemente aqui a mão, tentando manter o corpo aqui ereto e vai tirando toda a tensão do corpo, puxando a mão aqui um pouco, levemente aqui para trás, faz o movimento oposto, puxa para baixo, na outra mão, na cabeça você pode fazer aquele movimento aqui, ó, puxa aqui um pouquinho para o lado. Eu sugiro que você feche o olho para fazer isso, é muito bom. Dá uma giradinha na cabeça, ó, faz os movimentos aqui, dando um tchauzinho pro tio do picolé. Valeu, tio, brigadão. E aí você vai aqui, ó, tirando a tensão do corpo. Vocês não têm noção, é muito importante vocês fazerem isso, porque na hora que vocês vão tocar, então eu sugiro até que faça de olho fechado, porque quando vocês abrem, tá assim uma sensação de relaxamento. Aí você consegue focar no violão. É importante você fazer isso, por quê? Porque na hora que você está tocando, os primeiros minutos que você está tocando no violão, sua mão ainda está aquecendo. Entende? E enquanto ela está aquecendo, você ainda não está com o melhor desempenho. Para você que está aprendendo a tocar agora, quanto mais desempenho, melhor, porque a sua mente ela vê o resultado, ela vai ver que o desempenho está fluindo e você vai dar uma dose de dopamina ali que vai te animar mais na hora de tocar. Então, se você puder usar todas as ferramentas, como fazer um breve aquecimento, se alongar e sentar corretamente na hora de tocar o violão, isso vai fazer muita diferença. Terminei de fazer meu alongamento, deixa eu afastar aqui meu. Na hora que eu vou sentar, eu busco botar minha coluna aqui ereta. Só que aí eu já estou encostado aqui atrás, inclusive minha cadeira não tem esse negócio aqui, ó, desse lado aqui, porque encaixa o meu violão aqui. E vamos lá, direto pro violão aqui para vocês entenderem. Quando eu estou tocando, eu tenho duas formas de tocar. Primeiro porque eu toco violão popular e eu toco violão erudito. O que é o violão erudito? É quando você toca um violão clássico, você toca umas peças mais rebuscadas. Acho que vocês entendem. E quando eu estou tocando música popular, eu geralmente uso esse violão aqui, ó. E aí eu faço movimentos aqui, ó.
E aí quando eu tô mais confortável, eu boto a perna aqui, ó, em cima, cruzada assim mesmo, para que o violão fique mais alto. Inclusive é dessa forma que eu vou passar da aula para vocês, para que o violão fique aqui numa posição boa de enxergar. E aí na hora de tocar, o que vocês precisam levar em conta? Vocês não podem ficar assim, ó, baixando a cabeça e muito menos ficar virando o violão assim, ó. Vocês nunca viram, gente, ninguém no palco tocando assim, ó. Vocês nunca viram, então assim, ó, vocês precisam mapear o violão de forma que a sua mão esteja nos lugares certos e você consiga observar com pequenas olhadas de cabeça onde mais ou menos sua mão está, porque você não precisa necessariamente levar cada dedo para o violão. Tudo isso aqui vai ser feito a partir de uma memória muscular. Então o que você precisa fazer é virar o violão para você um pouquinho, colocar os acordes e aí depois você se posiciona novamente até que seu corpo se acostume. Então você vai ficar nessa posição aqui ou nessa posição aqui, ó. Eu tenho um apoiozinho aqui da própria cadeira que eu coloco o pé aqui em cima, mas nunca dobra a coluna para frente de modo algum e nem vira o violão para vocês. Tentem tocar o mais ereto possível, o mais elegante possível. Deixa eu virar de lado aqui para vocês verem. Quando eu vou tocar o violão, deixa eu montar um acorde aqui, ó. O meu dedo ele vai ficar aqui atrás, nessa posição. E ele nunca vai chegar aqui para frente, ele nunca vai ficar dessa forma. O meu polegar é importante que ele use aqui assim, apenas com um cavalete. Quando eu estou na frente do aluno, eu pego no braço dele e faço isso aqui, ó. Eu boto a mão aqui na frente e os dedos aqui atrás, para ele entender. Deixa eu fazer o contrário. Para ele entender que esse dedo aqui é para apoiar o violão e não para você enforcar o violão desse jeito. Você vai apertar ele aqui, de acordo você vai usar o acorde. Você vai colocar ele aqui e geralmente ele fica na direção do dedo 2. Eles ficam assim, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. O movimento é esse aqui, ó. Resumindo, faça a correção da sua postura antes de tocar o violão. Tente deixar de forma mais confortável possível. E antes de tudo, no máximo que você puder, faça um alongamento e um aquecimento breve ali para que você possa usar o seu corpo de forma maestra. Agora vamos aplicar essas informações. Tudo isso que a gente viu até agora vai facilitar a nossa comunicação. Você vai ver como vai facilitar a linguagem tanto para você quanto para mim na explicação e quanto para você no entendimento. Já estou com o violão aqui no colo e aí a gente vai ver aqui na nossa tela, no nosso quadro, com essas ilustrações, aquilo que a gente já viu, que é o resumo. A gente já entendeu aqui que a gente vai trabalhar com as nossas mãos, com o dedo 1, 2, 3 e 4, polegar, indicador, médio e anelar. Mas agora que a gente já está com o violão na mão, você estaria fazendo o seguinte, lendo as cifras aqui, lendo o diagrama para que você montasse o acorde. Mas supondo que você já está na minha frente, eu não deixaria você ficar tentando identificar isso aí por tanto tempo. Eu te ajudaria aqui a posicionar os dedos do acorde. Mas nesse caso, a gente vai deixar aqui, ó, bem exposto aqui o acorde para que você possa identificar. O primeiro dedo que eu vou colocar é o dedo 1 na casa 2, na corda 4. E aí você vai perceber o seguinte, pela leitura até, por intuição, você vai perceber que os outros dois dedos vão ficar logo abaixo. Então você precisa localizar o primeiro dedo, que é na casa 2, 1, 2. E na corda 4, você pode contar 1, 2, 3, 4. E se você já estiver familiarizado, você pode contar 6, 5, 4. E aí você coloca os demais dedos abaixo. Só que aí qual é o detalhe na hora de você montar o acorde? Você tem que corrigir a postura do polegar, especificamente do polegar, e aí você perceber se você não está fazendo força demais, se você não está apertando demais, porque até então você não precisa apertar, você só precisa posicionar. Coloca o dedo em cima das cordas, de forma que você sinta conforto, e aí você vai ficar fazendo pequenos pulsares assim, ó, apertando e soltando, para você sentir onde é que as cordas estão debaixo do dedo. Tendo feito isso, perceba que a minha mão 2 aqui está abafando as cordas. Com a mão 1, eu estou apenas pulsando. Nesse caso, se ficar muito difícil para você, considera difícil, ó, tira o dedo 3 e mantém somente esses dois dedos aqui, ó. Por enquanto, com esses dois dedos. Uma dica, não coloca o dedo de forma alguma em cima do trasto, que é esse metalzinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, separando as casas. Você não pode encostar nele, porque senão você vai abafar o som. Então o que você precisa fazer é colocar do meio para trás. Mas, Niva, é difícil colocar 3 dedos na mesma casa? No começo parece muito difícil, mas assim, isso vai revelar a sua postura. Porque você só vai conseguir colocar o acorde se você estiver sentado na postura correta, se o seu polegar estiver na postura correta. E aí você vai conseguir nivelar e até fazer uma autoanálise ali se você está conseguindo apertar e está na postura correta, certo? Você vai precisar passar um tempo focado no mesmo acorde, porque esse é seu objetivo. Não adianta você pensar em outro acorde, não adianta você pensar na música completa, porque você precisa primeiro montar o seu primeiro acorde. Eu sugiro que você comece pelo Lá maior, que é a letra A do alfabeto,
E aí você já começa aqui, ó. Você pode tirar, por enquanto, o dedo 3 e usar somente os 2 dedos. Para que isso? Para você fazer o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui. Continua sendo um Lá, mas ele aqui ele tá com boné, vamos dizer assim, ele tá decoradinho. E aí você vai treinando entre colocar o dedo 3 e tirar o dedo 3, assim que você faça esse movimento. Só que você não vai ficar só nisso, né? E é por isso que eu vou entrar agora com as músicas alvos, para que a gente possa ficar brincando em cima. O que é que eu chamo de música alvo? É chato você ficar parado aqui em cima do mesmo acorde um tempão, só tentando o acorde, colocando e tirando o acorde. Então o que é que eu ensino para vocês? Quando você está da minha frente, eu te ensino a colocar o acorde, e aí eu vou buscando que você tire um som. E aí para você fazer esse som, eu uso esse dedo indicador aqui, ó. Aponta na direção que você quer. E o indicador para cima. Isso segurando o acorde. Ah, o som não tá legal. Aí eu paro e corrijo a posição da mão, vejo se ele não está apertando mais cordas do que o necessário, e aí eu vou fazendo o mesmo processo. Só que isso não demora muito, porque como eu estou olhando, rapidamente eu percebo qual é a questão do corpo, se é a mão, aí eu venho lá e coloco o braço na posição correta, e aí eu falo para ele, preste atenção, olhe onde o seu braço está, olhe como o meu braço está. Porque às vezes eu estou fazendo assim, e ele está fazendo assim, ó. E ele está esperando ter o mesmo resultado que eu. E aí eu vou lá, corrijo a mão dele, coloco o pulso dele no lugar certo, o braço dele no lugar certo, e mostro para ele que é mais confortável assim do que o jeito que ele está. E aí quando você pressiona a corda, você vai fazer um movimento com o indicador para baixo, com as costas da unha, não é com a cabeça da unha, não é com a carne, você vai passar as costas da unha, as costas da unha, deitando nas cordas. Para cima você vai rolar as costas do dedo polegar em cima das cordas. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, como se estivesse pegando uma alça de sopa. Tanto que eu falo para os meninos que é contar dinheiro na hora que eu estou tocando muito rápido, porque a gente ou joga sal ou conta dinheiro. Então eu só fico fazendo esse leve movimento aqui, ó, quando é muito rápido. Pronto. Dada essa explicação aqui, que é basicamente o que eu faço, aí a gente coloca o acorde, faz a primeira levada aqui para baixo, tentando corrigir o som da melhor forma possível. E quando a gente chega a esse ponto de conseguir fazer o primeiro acorde ficar sonoramente adequado, não necessariamente perfeito, porque eu nem espero isso, mas muitas vezes acontece do acorde ficar perfeito, limpinho. Eu até desacredito, mas acontece muito. Então para você pode acontecer também. Então para um tempo aí, limpa o seu acorde e quando ele estiver minimamente aceitável, você volta o vídeo aqui pra gente fazer isso aqui, ó. Eu tô com uma lista de músicas aqui, ó, que eu fico brincando com os alunos. Eu anotei várias aqui, ó. Eu só faço o primeiro acorde, a primeira palavra, o primeiro verso ali de cada música com o primeiro acorde, só para que ele possa treinar o acorde de Lá maior e se mantenha lá. Eu faria a mesma coisa contigo. Então faria o seguinte, ó, um movimento só para baixo segurando o acorde de Lá maior, que é a letra A que vocês estão vendo aí no quadro. Levava uma vida sossegada, 3, 4. Gostava de sombra e água fresca, 3, 4. Meu Deus, quanto tempo eu passei. Você vê que eu passei mesmo, né? Eu passei de lá pra mim. Eu gosto até de usar esse trocadilho. Meu Deus, quanto tempo eu passei. Porque justamente no passei é que eu tenho que passar de Lá maior pra Mi maior. E aí eu uso essa referência aqui pra gente fazer isso. Então, eu não parto direto pra isso aqui não. A gente não vai trocar os acordes agora. A gente vai ficar em Lá maior. Posiciona o Lá maior de novo e a gente vai continuar aqui, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Voltando. Quando o segundo sol chegar, don't worry about a thing. 25 years and my life is still 25 years and my life is still. Era uma casa muito engraçada. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Eu quis dizer, você não quis. Quando olhei a terra ardendo, adeus ano velho, feliz ano novo. Parabéns pra você. Entende?
eu fiz várias músicas aqui. E o que é que vai mudar? Todas elas aqui começam em Lá maior, a verdade. A única que não começa em Lá maior é uma que eu nem toquei. Eu fiz assim, ó. Era uma vez, um dia que todo dia era bom. Eu não mostrei essa aqui não, porque depois eu vou mostrar pra vocês um truque com essa música aqui pra vocês saírem tocando também. Mas no geral, eu toquei todas essas músicas que eu toquei, começa com Lá maior, que é o nosso ponto de ignição. Então o que é que eu acabei fazendo com o aluno aqui na minha frente? A gente praticou o Lá maior por vários minutos aqui, porque eu fiz aqui um pedacinho, mas eu fico insistindo ali, ó. Ó, e aí você acaba repetindo o Lá maior, quando você pensa que não, você está seguro no Lá maior. E aí você entende que a gente já pode mudar ou pro Mi maior, que é esse acorde que eu vou expandir aqui na tela. Cadê meu mouse? Vou expandir aqui na tela. E aí começa esse trabalho de contagem, porque até então a gente estava contando e fortalecendo a sua musculação, a sua musculatura, para que você conseguisse manter o acorde firme, para que você conseguisse entender o organismo entre segurar o acorde e fazer a levada aqui com a mão 2. E agora a gente vai para o ponto que é o crucial, é quando você aprende a trocar de um acorde para o outro, é quando você aprende a passagem de um acorde para o outro. Nesse caso a gente está aqui em Lá maior, e aí eu vou passar para a música, vou voltar aqui para, na verdade, vou voltar para a música Ovelha Negra, porque ela passa bastante tempo ali em Lá. É uma forma improvisada que eu achei aqui para a gente tocar ela, e depois a gente vai para Mi maior. E aí se você já está lendo o diagrama aqui, você já consegue interpretar onde é que monta o Mi maior. Mas eu vou explicar para vocês, porque você supostamente está aqui na minha frente, né? Então vamos colocar o dedo 1, que eu uso como referência, na corda 3. Mas em que casa é? Na casa 1. Você vai ler aqui, ó, 1, 2, 3. E aí você vai colocar o dedo 1 na corda 3, na casa 1. E aí você vai colocar o dedo 2 na corda 5, casa 2, e o dedo 3 na corda 4, ainda na casa 2. Só que isso aqui, ó, você não vai decorar tão rápido assim. Você acaba não decorando tão rápido porque é um movimento que você precisa fazer uma memória muscular ali e observar. O que é que eu faço? Eu faço ele prestar bastante atenção aqui no acorde para que ele perceba, para que ele decore cada nuance, para que ele decore a referência, por exemplo. O dedo 1 é onde? Aqui na corda 3. Só que há outro truque que eu uso. Eu monto o Lá maior e aí depois eu faço ele movimentar somente o dedo 1 para a corda 3. Ó. 1, 2, 3. E aí ele arrasta os dois dedos que estão aqui, ó, esses dois dedos aqui para cima. Pronto. Ele acabou de montar o Mi maior. Ele sai do Lá maior. Ele bota um dedinho aqui, ó, na corda 3, casa 1, e leva os dois dedos juntos, na mesma posição que eles estão, para a corda 5 e 4. E aí você vai ver que o acorde vai estar montado. Então na primeira aula, o que eu faço é basicamente isso. Eu trago ele para a gente montar os conceitos básicos da música, toda aquela coisa toda que vocês viram aí, e em algum momento a gente começa a praticar os acordes, só que já fazendo a contagem, porque agora que entra a contagem. Vamos junto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que essa é a minha velocidade. Quando ele vai tocar, eu espero que ele vá mais lento. Então eu faço aquele movimento e mostro essas figuras aqui para eles, ó. Deixa eu trazer isso aqui para vocês verem. Ó, a gente pode pensar nesse tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. E aí o que é que acontece? Quando você vai sair de um acorde para o outro, é essencial que na contagem, quando volte para o tempo 1, você já esteja no próximo acorde. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que é um truque que as pessoas não percebem porque elas pensam que dá para trocar o acorde e no começo de forma instantânea, e não dá. Vocês ainda não têm habilidade o suficiente para isso. No meu caso eu consigo instantaneamente mudar de um acorde para o outro quase que num piscar de olhos. Mas isso vai virar uma memória muscular para vocês a partir da repetição, porque nada mais negado no violão do que as pessoas entenderem que tem que repetir, 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 e a frustração é, eles não entendem que tem que repetir por mais do que eles querem. 2 vezes não é suficiente, você tem que repetir ali por vezes suficiente para que sua mão entenda, sua cabeça também entenda. Então você vai fazer o acorde aqui, e aí você vai fazer 1, 2, 3, 4. Se eu não tocasse tão forte como eu toquei agora, você ia perceber que o som ele acaba antes do 3. Dá 2,5 ali, o som já está baixando. A partir de quando o som começa a baixar, você já começa a trocar os dedos para o próximo acorde. Você se antecipa. Entenderam? Vocês se antecipam. Vocês não esperam exatamente o momento onde já está no 4 para você tentar correr para montar o acorde. Você já está no Lá aqui maior. Suponho que a gente já está bem específico aqui no Lá maior, que é a letra A, e a gente vai para o Mi.
Aí quando eu te perguntar qual é o acorde, Lá, qual é a letra A? E o outro, Mi, qual é a letra E? A, E, A, E. Lá e Mi. Você vai montar o acorde e você vai se antecipar. Vamos fazer junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebem que dá para tirar o dedo 1, inclusive aqui, enquanto eu ainda estou no 2, ó. Repara que eu estou contando e vou tocar junto, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só isso, Niva. Só isso. Só isso. Você vai ter que focar primeiro no Lá maior. E aí você vai ter o secundário ali, que é o Mi. Mas o Mi ele não precisa estar 100%, porque você ainda não está necessariamente obrigado a usar o Mi profundamente. Você precisa usar ele como alvo. Você está no Lá, você vai para o Mi. Você está no Lá, depois você vai para o Mi. Só que aí como é que funciona a questão da música? Dá para tocar a música com 2 acordes? Dá para tocar um monte com 2 acordes. Mas nesse caso a gente vai abrir aqui a possibilidade para que você toque um monte mesmo. E todas essas que eu toquei aqui sejam possíveis tocar. E aí o que é que você vai fazer? Você vai expandir ali essa possibilidade dia após dia. Hoje eu te aconselho que você fique apenas no Lá e no Mi. E depois você vai usar o Mi como o alvo do dia, quer dizer, o objetivo do dia, e você vai usar o Sol como alvo. Ou seja, você vai do Mi para o Sol, do Mi para o Sol. E aí na próxima possibilidade você vai fazer do Sol para o Ré. Entenderam? Você vai fazer Lá e Mi, depois Mi e Sol, depois Sol e Ré. Por quê? Porque esses acordes aqui são os mais usados na música popular brasileira. Então você consegue tocar, nossa, um zilhão de músicas. Então tudo que você vai usar na música está dentro desses acordes aqui, ó. Tudo não, falei, foi pesado, né? A maioria das coisas que vocês vão usar hoje dentro do aprendizado musical básico de violão, vocês vão encontrar isso aí em todo canto. Então se vocês passarem o tempo de vocês focados em aprender um acorde por vez, dentro de dias vocês estão tocando esses 4 acordes aí, e aí a gente pode aplicar perfeitamente o próximo passo, que é quando você já entendeu quais são os acordes que possuem dentro de uma música e você sabe como fazer a aplicação. Vou puxar aqui uma referência aqui da música O Sol. A música O Sol, do Jota Quest, ela é uma música simples, eu gosto de usar ela porque ela tem 4 acordes maiores. E você pode usar ela como objetivo de aprendizagem. Uma música didática, dá para você usar ela como objetivo de aprendizagem. E aí eu consigo explicar ela porque a letra é simples e fácil. Vamos aplicar a ideia da contagem, do acorde e da levada da mão, ok? Então pensa bem. A música começa assim, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E aí repete a segunda parte, só muda o Ei Medo. Aqui só muda, no caso, que aqui em cima tá Ei Dor e aqui tá Ei Medo. Então, a gente pode pensar o seguinte, na hora que você está montando os acordes, você está seguindo essa lógica aqui, ó. Lá, Mi, Sol e Ré. Eu sei que vocês chegaram agora, você não sabe ainda ler as letras da cifra decorado. Mas você vai ter que fazer um exercíciozinho para decorar isso aqui, porque a nossa linguagem de música é essa. Mas nesse caso eu estou traduzindo para vocês aqui, ó. Lá, Mi, Sol e Ré. Mas digamos que você já pegou o Lá e o Mi e já está de boa. Você já pode treinar um pedacinho da música. Você pode fazer assim, ó. Monta o Lá maior e faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De acordo com você vai se sentindo à vontade, você vai montando os próximos acordes e aí você vai dando sequência. Nesse caso, você pode observar que aqui, ó, o acorde está sempre na pontuação aqui, ó, no número 1. 1, 1, 1. O que você vai levar em consideração é essa informação, porque na hora de tocar música é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está jogando um joguinho onde a gente tem que colocar os acordes exatamente no tempo certo. Mas toda a música segue exatamente isso? Não, porque tem música que os caras vão meter um acorde aqui dividido no meio. Eles vão botar um Lá aqui e vão botar um Mi aqui no meio e pá. Mas assim, não é necessariamente regra. Isso é estilo de composição. Cada um vai fazer da forma que quiser. Mas isso aí até lá, até você vai entender isso de forma tão simples como entender as vogais. Então aqui você vai entender que esse é o organismo da música. A música tem um pulso tu, 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 tu. E aí você vai no violão e vai fazer certo? E isso é, na verdade, o resumo
inteiro do violão, que você vai fazer no violão, e você vai focar em cada um dos acordes. Só que aí você vai observar que se o acorde não estiver fluindo, é a postura do dedo, é como você está sentado, e tudo isso aqui vai fazer toda a diferença. O que você pode fazer agora para treinar o violão, mesmo sem treinar uma música, é treinar com essa ferramentinha aqui que eu deixo aqui, ó. Vou deixar na descrição aí para vocês praticarem, vocês podem usar isso aqui, ó, para praticar o violão em cima de cada um dos acordes. Porque aí você vai entender que tudo que você vai fazer no violão é nada mais, nada menos que isso aqui, que é uma repetição de células rítmicas, é como o tempo está dividido. Aí você pode brincar no violão assim, ó, de forma abafada. Você pode botar a mão abafando aqui, ó, ou de preferência o acorde, mas quando você estiver treinando no lugar que não pode fazer muito barulho, você pode abafar as cordas e fazer o treinamento da mão 2 assim, ó. Vamos ler aqui a primeira figura, essa daqui de cima, vou botar aqui, ó. Essa daqui de cima. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer duas de cada um ali. Vamos lá, na segunda aqui que é tá, tá, ti, ti, tá. No violão, vocês já entenderam que quando vocês verem essa figura aqui, você vai fazer para baixo e para cima, né? Onde está o ti, ti. Então vamos dizer assim, ó. Tá, tá, ti, ti, tá. Tá, tá, ti, ti, tá. Aqui na terceira versão aqui, ó. Ti, 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 tá, tá. Se você não estiver seguro para fazer isso no violão, faz na palma. Quando você associar o tempo, aí você vem pro violão e faz ti, 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 tá, tá. Ti, 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 tá, tá. Vamos lá pro quarto, esse aqui mesmo. Ti, ti, tá, ti, ti, tá. Ti, ti, tá, ti, ti, tá. O de baixo, o último ali, ó. Ti, 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 tá. Ti, 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 tá. Só isso aqui você já consegue treinar o violão. Se você montar os acordes, é claro que vai dar uma sonoridade bacana também se você fizer, ó. Eu fiz todos agora, mas aí a questão é você entender que na verdade a gente está fazendo isso. A gente está se comunicando musicalmente a partir desse pulso que existe aqui embaixo, ó, essas bolinhas pretas que eu coloquei aqui embaixo, e agora a gente aprendeu a dividir isso aqui em células rítmicas para que a gente possa fazer batidas no violão, certo? E é isso que eu queria ensinar para vocês, eu acho que é a forma mais simples da gente aprender violão. O que você pode fazer de continuação aqui é continuar estudando os próximos acordes, que é você ter um alvo por dia, porque você precisa realmente parar e focar objetivamente, que nem um samurai treinando espada. Você precisa parar e sentar ali no seu canto e estudar apenas um acorde, até que esse acorde tenha sido assimilado, porque junto vai a memória muscular, a forma com que você estuda, você vai interpretar melhor como é que a questão do violão funciona, antes de você estar se frustrando tentando aprender vários acordes ao mesmo tempo e não ficar bom em nenhum. E aí você nunca vai conseguir entender como é que a coisa funciona. Então, na minha cabeça, aprender a tocar violão é o seguinte: você escolhe um alvo, como escolhe um carro para aprender a dirigir. Quando você está em um carro e você fala de várias músicas, vários acordes, a impressão que eu tenho é que você nem aprendeu a dirigir esse carro, você já está preocupado nos outros carros que você vão dirigir. Então você tem que focar nesse objetivo. Hoje eu vou aprender o acorde de Lá e de Mi. Eu vou passar 10, 15 minutos ali brincando com o acorde de Lá e de Mi. Vou fazer tititá com a mão 2. E aí eu vou corrigir a minha postura e pronto. 10, 15, 20 minutos por dia que você fizer. Inclusive, nem tenta essa coisa de estudar 1 hora por dia, que não funciona, não vai adiantar nada. Você vai se frustrar e é horrível quando você estuda horas e horas e no dia seguinte você não lembra de nada. Vai em cima do aquilo que é assimilável, vai explorando aquilo que é fácil de assimilar, aquilo que é fácil de entender. Pega um papel, ó, escreve as notas, escreve as cifras, escreve os números, sabe? Essas coisas que dá para fazer, não necessariamente você precisa do violão para fazer essas coisas. Você pode pegar um papel, escrever os nomes dos acordes, o nome das cifras, o nome das notas, coisas básicas assim, o nome dos dedos da mão, o nome, enfim. Você pode falar o que fazer, decorar, escrever o nome das notas do braço do violão. Tudo isso você pode fazer sem necessariamente estar com o violão na mão, apenas com caneta e papel, para que você possa ir exercitando. Mas na hora de praticar o violão, você vai escolher um acorde
e você vai praticar esse acorde, repetir ele várias vezes até que ele esteja limpo e você parte para o próximo. E tudo isso incrementando as informações anteriores, corrigindo a postura, fazendo o alongamento e tudo isso. E aí eu vou dar continuidade nesses vídeos aqui, pelo menos um vídeo por semana, dando continuidade e dando uma limpeza aqui nesse vídeo, porque às vezes fica faltando uma informação ou outra, mas aí eu vou voltar para fazer um complemento de uma aula por semana, trazendo isso aqui para a gente continuar a partir daqui. A gente parou aqui no Lá e no Mi, e eu suponho que daqui até lá você já aprendeu o Sol e o Ré, porque você já vai ter entendido qual é a dinâmica. Você vai precisar fazer todo esse processo aqui, e os acordes é como se fossem cartas no baralho. Eu não necessariamente tenho que te indicar. Quanto mais você aprender, melhor. Mas eu te indico que aprenda os acordes maiores, os menores e os com sétimas, porque são os acordes que contêm quase todas as músicas que a gente toca aqui no Brasil, e você vai ficar muito bem servido com esses, certo? Então, nosso vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês que chegaram até aqui. E se esse vídeo fez sentido para vocês, comenta aí embaixo. Fez sentido, porque eu pedi isso para vocês no começo, certo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e se puder deixar uma sugestão nos comentários além do eu entendi, seria bacana também para a gente poder melhorar o nosso conteúdo, para que a gente possa sempre trazer uma melhor oferta de aula, para que vocês possam estar sempre evoluindo no violão, na música, na produção, na arte e tudo mais. Certo? Vou ficando por aqui. Ah, esqueci. Dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar o máximo de coisas aqui que eu usei aqui desses elementos para que vocês possam usar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.